A Batalha de Trafalgar é uma das batalhas navais mais importantes da história e um momento decisivo nas guerras napoleônicas. Lutada em 21 de outubro de 1805, ao largo da costa do sudoeste da Espanha, a batalha viu a Marinha Real Britânica, sob o comando do almirante Horatio Nelson, enfrentar as frotas combinadas da França e da Espanha. A vitória britânica não apenas assegurou a supremacia naval britânica por mais de um século, mas também imortalizou Nelson como um dos maiores heróis navais da Grã-Bretanha. Contexto histórico. No início do século XIX, a Europa estava envolvida nas guerras napoleônicas, com Napoleão Bonaparte tentando expandir o domínio francês por todo o continente. Para enfraquecer a Grã-Bretanha, Napoleão planejava invadir as Ilhas Britânicas, mas para isso, ele precisava neutralizar a poderosa Marinha Real Britânica, que protegia as costas britânicas e assegurava o domínio dos mares. Para conseguir isso, Napoleão ordenou que a frota francesa, sob o comando do almirante Pierre-Charles Villeneuve, se unisse à frota espanhola, formando uma armada combinada que deveria confrontar a Marinha Britânica. No entanto, a Marinha Real, comandada pelo almirante Horatio Nelson, estava determinada a impedir qualquer invasão de Grã-Bretanha. A batalha. Data: 21 de outubro de 1805. Local: próximo ao Cabo Trafalgar, na costa sudoeste da Espanha. Nelson, conhecido por sua ousadia e táticas inovadoras, adotou uma estratégia de combate agressiva. Em vez de alinhar seus navios em uma formação paralela ao inimigo, como era prática comum na época, ele dividiu sua frota em duas colunas e as direcionou diretamente para a linha inimiga, quebrando-a ao meio e causando confusão e desordem. Principais momentos da batalha. A tática de Nelson. Nelson planejou dividir a linha de batalha franco-espanhola em duas partes, atacando diretamente no meio da linha inimiga. Sua intenção era isolar parte da frota inimiga, permitindo que ele atacasse de forma concentrada, enquanto o restante da frota inimiga levaria tempo para reorganizar e responder. O navio HMS Victory. Nelson comandou a batalha a bordo do HMS Victory. Durante a batalha, o Victory foi envolvido em combates ferozes com vários navios inimigos, incluindo o navio francês Bucentaure e o navio espanhol Santíssima Trinidad. A morte de Nelson. Apesar da vitória iminente, Nelson foi fatalmente ferido por um atirador do navio francês Redoutable. Ele foi levado abaixo do convés, onde morreu algumas horas depois, sabendo que a vitória britânica estava assegurada. Suas últimas palavras foram supostamente: "Agora estou satisfeito. Graças a Deus, fiz o meu dever." A derrota franco-espanhola. A tática de Nelson foi devastadora. A frota combinada franco-espanhola perdeu 22 dos seus 33 navios, enquanto a Marinha Real Britânica não perdeu um único navio. A derrota impediu qualquer esperança de Napoleão de invadir a Grã-Bretanha. Consequências e impacto. Supremacia naval britânica. A vitória britânica em Trafalgar garantiu a supremacia naval da Grã-Bretanha, que permaneceu incontestada pelos próximos 100 anos. Isso permitiu que a Grã-Bretanha controlasse as rotas marítimas globais, assegurando seu império colonial e sua influência mundial. Fim dos planos de invasão. A derrota em Trafalgar forçou Napoleão a abandonar seus planos de invasão da Grã-Bretanha. Sem o controle do mar, Napoleão foi incapaz de transportar suas tropas para as Ilhas Britânicas, e a guerra terrestre na Europa continuou. Legado de Nelson. Horatio Nelson tornou-se um herói nacional britânico. Sua morte durante a batalha foi profundamente sentida em toda a Grã-Bretanha, e seu funeral em Londres foi um dos maiores já realizados. Nelson foi enterrado na Catedral de São Paulo, onde seu túmulo ainda é um local de homenagem. Mudanças na guerra naval. A Batalha de Trafalgar também marcou um ponto de inflexão nas táticas navais. A ousadia e a inovação de Nelson em quebrar a linha de batalha tradicional demonstraram a importância da manobra e da agressividade nas batalhas navais, mudando a forma como as guerras no mar seriam travadas no futuro. England expects that every man will do his duty. Antes da batalha, Nelson enviou uma mensagem à sua frota que se tornaria uma das mais famosas da história naval. England expects that every man will do his duty. A Inglaterra espera que cada homem cumpra seu dever. Essas palavras inspiraram seus homens a lutar com coragem e determinação, e tornaram-se um símbolo do espírito britânico. Legado da Batalha de Trafalgar. A Batalha de Trafalgar permanece como um dos maiores triunfos da história naval britânica. Ela não apenas selou a reputação de Nelson como um dos maiores líderes militares de todos os tempos, mas também garantiu a segurança das Ilhas Britânicas e permitiu que a Grã-Bretanha emergisse como a principal potência marítima do mundo. Monumentos e memoriais à Batalha de Trafalgar podem ser encontrados em toda a Grã-Bretanha, sendo mais famoso a coluna de Nelson na Trafalgar Square, em Londres.
A batalha continua a ser estudada e lembrada como um exemplo clássico de liderança, estratégia e coragem em face de adversidades esmagadoras.